engenheira, mestra em engenharia elétrica e há mais de 25 anos atua em áreas onde a presença feminina ainda é minoria. Comercial, transformação digital e setor elétrico. Atualmente comanda a diretoria comercial de uma das maiores empresas de energia do país, a Neoenergia, e lidera estratégias que não apenas ampliam o acesso à energia limpa e renovável, mas também apontam para o futuro com inovação, novas tecnologias e sustentabilidade. A protagonista de hoje é Rita Knopp, uma mulher que não apenas abriu caminhos, mas continua escancarando portas para outras. Numa indústria ainda majoritariamente masculina, ela representa força, consistência técnica e uma visão de longo prazo comprometida com um impacto positivo. Rita, é um prazer enorme ter você aqui no nosso quadro. A minha primeira pergunta é sempre a mesma para todas as protagonistas. Quem é Rita Knopp? Cris, que alegria estar aqui com você hoje. Rita Knopp é uma mulher que rompeu todas as barreiras que você possa imaginar na vida. Rompi barreiras financeiras, educacionais e de trabalho, como você pode imaginar, ao longo desses últimos 30 anos. Isso me fez acreditar que uma mulher de coragem é capaz de romper essas barreiras e sair, como eu saí de uma cidade de 6 mil habitantes, e chegar hoje numa grande corporação como a Neoenergia. Realmente você rompeu barreiras e numa área majoritariamente masculina. Quais foram os principais desafios pelos quais você passou e como é que você lidou com eles? E mais importante, né, dentro de romper barreiras, imagina você, nasci numa cidade de 6 mil habitantes, vi energia elétrica a primeira vez com 6 anos, Nossa! Televisão aos 12 e hoje lidero uma empresa de energia. Então é motivo... E está numa televisão. E estou numa televisão. Isso é maravilhoso. Então é uma grande alegria de saber que isso é possível, né? E que todos os desafios que a vida impôs ao longo dessa carreira, eu tratei com muita naturalidade e muita força. Então, eu acreditava que era possível, até porque eu não tinha outra alternativa. Então, eu tinha que acreditar em mim mesmo. E esses desafios, eles foram muito coordenados pela minha crença de que era possível e também de fazer conexões para que eu pudesse viabilizar a minha visão, os meus projetos e os meus objetivos. Em algum momento da sua carreira, Rita, você sentiu que você teve que provar mais do que os homens? Eu acho que a maioria do tempo, Cris, porque imagine você, quando eu cheguei como a primeira mulher engenheira eletricista de campo, a primeira pergunta é: você vai conseguir pelo menos carregar a sua mala de equipamentos como engenheira? Então foi o primeiro grande questionamento. E ao longo desse tempo, o questionamento era: será que ela é capaz de provar tecnicamente? Então, muitas vezes, né, como a gente sabe que acontece com as mulheres, eu era muito interrompida, minhas falas eram atravessadas, as minhas ideias eram muitas vezes reforçadas por outras pessoas como se fossem delas. Então, esse ambiente eu tive que lidar com ele. Mas eu sempre me impus, eu sempre reforçava e buscava o meu ponto de vista e eu era muito segura do meu conhecimento técnico e dos projetos aos quais eu liderava. Eu sempre me aprofundei muito, sempre fui uma pessoa muito disciplinada e isso me ajudava nesses momentos mais difíceis. Você é diretora comercial da Neoenergia. A Neoenergia é uma das líderes no setor elétrico aqui no Brasil, mas é uma empresa espanhola. Exato. Quais são os principais fundamentos da empresa, o foco de vocês hoje? Você está olhando para o que exatamente, Rita? A Neoenergia tem como história, né, e grande princípio, primeiro, a inovação. Então, tem no seu DNA a inovação. Tem no seu propósito, né, realmente a sustentabilidade. Até por isso, nós somos a empresa líder mundial em inovação, em energias renováveis. Então, esse é o fundamento. E mais do que isso, eu acho que levar serviços de qualidade à sociedade. Isso é um ponto muito importante e está dentro da nossa filosofia de prestação de serviço, especialmente aos nossos clientes que estão hoje no mercado livre de energia, do qual eu sou responsável por essa área comercial. Quais são as próximas tecnologias ou principais tecnologias que a gente vai ver aqui no Brasil, como hidrogênio verde ou eletrificação da economia?
Exatamente. Hoje, a Neoenergia está desenvolvendo a primeira planta de hidrogênio verde para combustível que vai ser lançada em Brasília. Então, isso é muito inovador em termos de tecnologia, de soluções verdes. E na parte industrial, eu acredito que as empresas brasileiras querem muito fazer essa eletrificação, vem buscando essa tecnologia de como é que eu transformo todo o combustível fóssil que eu uso para algum tipo de soluções energéticas dentro da minha companhia para uma solução verdadeiramente de energia limpa e sustentável. Então, existe essa preocupação no empresariado brasileiro e a Neoenergia tem soluções hoje que permitem com que a empresa possa realmente descarbonizar toda a sua operação, que vai desde a troca de equipamentos que hoje são movidos por combustíveis fósseis por equipamentos 100% elétricos. Nós conseguimos garantir que a nossa energia é 100% renovável, certificada internacionalmente. E mais do que isso, hoje tem aí todo o processo de mobilidade elétrica, que também faz parte aí do grande escopo de descarbonização e sustentabilidade do planeta. Você acredita que as empresas brasileiras estejam preparadas, ou pelo menos dispostas mesmo, a investir em soluções energéticas mais sustentáveis? E de que forma a Neoenergia tenta mudar essa cultura das empresas? Eu acho que quando a gente olha para o histórico, Cris, a gente teve uma primeira grande mudança em 98, onde as empresas poderiam escolher o seu provedor de energia, o tipo de energia de fornecimento. E em 2024 houve um segundo grupo de liberalização do mercado, que a gente chama, que é as empresas, as pequenas e médias empresas no Brasil, hoje já têm a opção de escolher o seu fornecimento de energia. Então, pode escolher se vai ser uma energia solar, se vai ser uma energia eólica. Então, qualquer fonte renovável, ela tem liberdade de negociar isso. Então, foi um grande marco que aconteceu em 2004, que fez com que eu viesse para a Neoenergia para a gente trabalhar nessa abertura, nessa inovação. E por toda a experiência que eu tenho, eu acredito verdadeiramente que as empresas brasileiras estão empenhadas em buscar essa sustentabilidade e ter realmente suas fontes de energias renováveis no atendimento dos seus clientes e das suas operações. Então, aproveitando que você falou da sua vinda para a Neoenergia, conta pra gente a sua trajetória. Você falou que você rompeu barreiras em todas as áreas. Que barreiras foram essas? O que você fez para chegar até onde você está hoje? Imagine você, Cris, que eu escolhi o curso de engenharia elétrica há mais de 30 anos. Então, era um curso que meus pais nem sabiam qual era essa profissão de ser engenheiro eletricista. Tinham quantas mulheres na sala de aula? Nossa, a minha turma tinha 5 mulheres. Nós éramos muito poucas mulheres. E mulheres que foram se juntando ao longo do curso, e chegamos a formar com um grupo maior. Mas era muito escasso o número de mulheres. Quando nós entramos, nós éramos uma turma de 80 alunos e pouquíssima representatividade de mulheres. Então, já começa por aí. Você entra num grupo onde você é minoria, numa época em que não acreditava-se que as mulheres não gostavam de engenharia, que as mulheres não gostavam de matemática. E a engenharia elétrica, a base dela é matemática e física. Então, restringia ainda um pouco mais as mulheres que queriam ir para essa profissão. Passando por esse primeiro filtro, foi entrar numa primeira empresa. Então, como é que iam adaptar uma operação de campo para ter uma mulher? Quando eu entrei, a primeira empresa que eu trabalhei não tinha banheiro para mulheres na área de operações. Então, eu tinha que ir na área administrativa para conseguir ir ao toalete. Em que ano foi isso? Isso foi em 96, muito recentemente. Não tão longe assim, Quando a gente olha para a nossa história profissional. E depois disso, foi realmente fazer essas escolhas. Então, o mundo totalmente masculino, eu passei anos da minha vida sem ter pares mulheres, sem ter chefes mulheres. Então, isso foi uma coisa muito escassa. Eu entrava em reuniões, até hoje, onde eu sou a única mulher na maioria do tempo na minha história. Então, quando eu chegava lá, no primeiro momento, todo mundo achava que eu era secretária, que estava ali para fazer uma ata. Então, quando eu me impunha e falava, eu sou uma gerente responsável por tal área, uma gerente responsável por estratégias voltadas para o setor de telecomunicações.
Então, sempre em áreas onde eu trabalhava, além de romper as barreiras profissionais por ser uma mulher engenheira eletricista com mestrado em engenharia, eu tinha que romper as barreiras culturais dentro das empresas. Então, muitas vezes, a gente tem que se provar mais de uma vez. A gente tem que transmitir confiança. E eu admiro muito os chefes homens que eu tive que acreditaram em mim, que apostaram, que me promoveram e que abriram espaço para que eu pudesse ser, né, a grande profissional e realizada como eu me sinto hoje, né, de conseguir realmente percorrer esse caminho e abrindo portas, porque a gente não percebe o quanto a gente consegue ser exemplo de abertura de portas. Hoje eu recebo muito feedback. Eu fundei uma organização que cuida de meninas para ir para a universidade, especialmente para os cursos mais técnicos, em São Gonçalo do Abaeté, cidade que eu nasci, que chama Grupo Mulheres Diamante, exatamente porque quando você é sozinha, como eu fui, pioneira, você tem que ter muita coragem, porque os nãos, eles vêm a toda hora na mesa, né? Então, são projetos que são negados, são muitas vezes crenças que você não é capaz de liderar. Tem até uma história interessante que eu posso compartilhar. Uma vez um chefe chegou para mim e falou: Rita, você está como diretora de operações e nós vamos abrir uma vaga numa diretoria comercial. E eu pensei em alguns nomes e queria ver com você o que você acha. E eu perguntei para ele: você pensou em mim? A resposta dele foi não, porque a área comercial é uma área muito dura. Foi a resposta que eu ouvi. Então, eu pedi para ele: então, pense em mim e me dê essa oportunidade de fazer um bom trabalho. Porque se ele queria ouvir o que você achava dos nomes que ele pensou, apesar de não ter pensado em você. Exatamente. É uma loucura. Quais são os conselhos, Rita, que você dá para jovens hoje que estão aqui nos assistindo e querem, de fato, entrar nessa carreira e estão começando e vêm todos esses desafios pelos quais você passou? Primeiro, você acha que a gente já andou muito nessa questão? Eu acho que nós demos passos largos, mas muito aquém daquilo que deveria ser, né? Ainda falta? Falta muito. Só de eu estar aqui dizendo que é preciso fazer alguma coisa já é, para mim, uma comprovação de que tem muito a ser feito. Então, quando eu olho, por exemplo, o setor elétrico, né, a participação das mulheres na alta liderança ainda é pequena. A Neo Energia tem um grande projeto na busca dessa transformação, de colocar mais mulheres na liderança, de colocar, ter uma diversidade de gênero e de raça com objetivos claros para que a gente possa levar as mulheres a essas posições. Então, acredito que temos muito. Quando a gente precisa ter um incentivo para fazer, é porque ainda não está pronto para ser feito. Mas tem especificamente algum conselho? O que as pessoas devem fazer? O que essas jovens devem fazer? Alguma dica que você possa dar? Eu acho que o primeiro ponto é o que você quer fazer, o que você quer da sua carreira. Eu sempre pergunto muito assim, o que você quer da sua carreira, o que você quer da sua vida? Porque carreira, ela converge com aquilo que você realmente acredita. Então, se você não acredita numa profissão, não escolha ela. Por exemplo, eu fiz a escolha de ser uma engenheira. Eu tenho que lidar no dia a dia com todas essas adversidades. Eu escolhi liderar uma área comercial. Eu tenho que todo dia lidar com uma quantidade enorme de viagens durante o ano. Não poderia ser diferente. Então, foi uma escolha muito clara que eu fiz na minha carreira. Então, faça uma escolha clara daquilo que você quer. E o segundo é que você não pode transferir, né, para outra pessoa a responsabilidade da sua carreira. Ela é sua, você tem que batalhar, você tem que criar os seus espaços. Então, muitas vezes, eu criei os meus espaços. Eu pedia momento de falas em reuniões. Eu falava, eu preciso do meu momento de fala. Qual é o meu momento de fala? Porque muitas vezes eu entrava numa pauta onde os meus temas não estavam listados para serem discutidos. Eu encontrava uma forma de me colocar. Então, esse momento de fala é importante. E ser protagonista, né, da sua história. A minha carreira pertence a mim, eu que cuido dela, eu que tenho preocupação. Então, tem que ter coragem e tem que saber lidar com frustrações, né? Então, você vai ter muitas frustrações ao longo da carreira. Então, cada vez que eu tinha frustração com alguma coisa que eu acreditava muito, eu falava assim,
qual foi o meu ponto de partida e onde eu quero chegar. Então, eu não posso desistir desse objetivo de onde eu quero chegar. Então, para as meninas, eu falo, acredita no que você quer, escolha a profissão que é a profissão que você realmente acredita que converge com o seu propósito e tenha muita coragem. Tenha muita coragem de lidar com as adversidades e não sofrer com as frustrações. Por que você escolheu engenharia elétrica? Eu gostava de matemática, né? E na minha época, a gente tinha... Como eu nasci numa cidade muito pequena, você não tinha acesso às informações, você não sabia quais eram as profissões que existiam. Me lembro que a gente procurava num catálogo quais eram as profissões. E eu sempre me identificava muito com a área de física e matemática, tinha muita facilidade. E quando eu descobri quais eram as engenharias, na época era muito comum a engenharia civil, eu falava, mas não é a engenharia civil, eu quero algo mais técnico, de mais análise, esse tipo de coisa. Escolhi, né? Entendi que a engenharia elétrica trazia isso muito, e verdadeiramente foi isso. Então, eu cheguei e me apaixonei pelo curso, né? Eu tive muita facilidade. Geralmente, o curso de engenharia é muito sofrido, porque tem muito cálculo, muita física. Para você foi fácil? Eu tive tranquilidade. Claro que teve noites em claros, várias noites, mas foi por isso. A escolha foi muito pelo que eu gostava de estudar, as disciplinas que eu tinha mais facilidade. A Neoenergia apoia o Comitê Olímpico Brasileiro, especialmente focando exatamente em mulheres. Como é que vocês trabalham, de fato, essa questão da equidade dentro da empresa? Vocês têm um número de mulheres parecido com o número de homens, apesar de ser uma área muito mais masculina? Como lidar com isso? A Neoenergia tem isso como propósito, né? Só para você ter uma ideia, nós temos um programa de mulheres eletricistas. Foi a primeira empresa de energia, né, no mundo. Nós ganhamos prêmios globais aí até da ONU, esse projeto onde nós já formamos mais de 1.000 mulheres eletricistas e todas foram reabsorvidas, né, a maioria delas no corpo técnico da Neoenergia. No quadro gerencial, a gente tem metas ambiciosas de chegar pelo menos a 30%, 40% de mulheres nos cargos de liderança e raça também, que é importante para nós, né? Não só a diversidade de gênero, mas de raça. Temos programas internos voltados, além de engenheiras, de mulheres eletricistas, a gente tem o Hair Energy, que dá oportunidade para mulheres liderar projetos e ter a oportunidade de apresentar para o board global do Grupo Iberdrola. Então, são projetos liderados por mulheres e perseguimos essa meta de cada vez mais chegar aí pelo menos a 30% de mulheres na liderança da Neoenergia. Sabemos que no setor... Qual é o percentual que vocês têm hoje? Hoje nós estamos em torno de 25%, 27%. Não está muito longe dos 30%. Não está muito longe, E aí, só para ficar claro para quem não sabe, o Grupo Iberdrola é o grupo pertencente, a Neoenergia pertence a esse grupo espanhol Iberdrola. Então, a gente tem isso como meta muito clara. E, no meu caso, quando eu assumi a diretoria comercial da comercializadora do Grupo Neoenergia no Brasil, a primeira coisa que eu faço em todos os lugares que eu entro é como é que está o quadro de funcionários entre homens e mulheres. E, mais do que isso, como é que está a equidade de salários, a igualdade de salários, estão compatíveis, não estão compatíveis. Então, desde que eu assumi, eu venho fazendo esse trabalho de buscar mais mulheres. A primeira coisa que eu sempre ouço, mas não tem mulheres na área comercial. Eu falo, pode deixar que eu vou encontrar mulheres da área comercial. Então, a Neoenergia realmente acredita nisso. Então, todo o processo seletivo, ele busca dar oportunidade para que essas mulheres cheguem a uma empresa de energia e cresçam dentro da empresa de energia. Porque chegar é uma coisa, você crescer é outra coisa. Exatamente, né? Faz diferença, né? A inserção de inserir é uma coisa, né? Você incluir e dar a possibilidade daquela mulher, de fato, subir, ter ferramentas para aquilo é diferente. Não é só jogar ali dentro, você tem que apoiar, tem que fazer com que aquilo aconteça. E para a gente terminar, porque o nosso tempo já acabou, infelizmente, eu sempre acabo o quadro com a mesma pergunta para todas vocês, assim como eu começo. O que significa para você ser protagonista da sua própria história? Você já falou um pouco disso ao longo da conversa, mas eu queria encerrar, amarrar com essa sua resposta final. Eu acho que a palavra protagonista foi o que sempre me definiu. Então, eu nunca
eu nunca transferi para outra pessoa a responsabilidade da minha carreira. Então, eu sou protagonista da minha própria história. E eu sou uma mulher de coragem, então eu acredito e eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Rita, um prazer enorme. Muito obrigada, uma delícia essa conversa. Obrigada, Cris, por essa oportunidade e que prazer estar aqui com todos vocês e com o seu público. Obrigada.